Olá, eu tô aqui pra gente bater um papinho sobre a questão do Setembro Amarelo, né? Tá aqui a nossa camisa que fala campanha Setembro Amarelo, diga não ao suicídio, eu acredito na vida. Então, há alguns anos a gente já trabalha na ETEPA e no Fernando Henrique com essa campanha da prevenção ao suicídio. E esse ano, devido à pandemia, a gente não vai conseguir fazer o trabalho que nós fazemos, que é um trabalho de conscientização, com palestras, com caminhadas, onde a gente começa a entender um pouco esse problema que o jovem, o adulto, ele tem vivido diariamente. E a gente percebe que hoje, em meio a essa pandemia, a gente está vivendo um mix de informações, de situações terríveis, e a gente se preocupa com a saúde mental, né, dos nossos jovens, dos próprios adultos, de que maneira que a gente pode estar auxiliando, de que maneira que a gente pode estar ajudando nessa ansiedade, nessa angústia toda que muitos vivem. E a gente percebe que a gente está vivendo um mix, a mixifobia. O que é isso, mixifobia? É quando você tem uma mistura de sentimentos, uma mistura de informações e você tem medo, né? Você tem medo do amanhã, você tem medo de se frustrar, você tem medo de não conseguir os teus sonhos, você tem medo de não agradar, você tem medo de decepcionar, você tem várias situações que você vai estar vivendo e principalmente hoje, em meio a essa pandemia, em meio a esse isolamento social, o que que acontece? Está crescendo muito mais os níveis de ansiedade e infelizmente de depressão. E não é só entre jovens, né, mas também entre adultos, entre idosos e entre crianças também. E quando a gente estava, né, na sala de aula, o que acontecia? Você começa a conhecer um pouco mais os seus alunos, você começa a ver que a maioria deles tem problemas. Só que o que acontece? É como se o adulto hoje ele começa a fazer o quê? Ele consegue ainda pelos problemas. Mas o adolescente, o jovem, é como se ele achasse que esse problema ele não tem solução. E muitos deles se deprimem, muitos deles não conseguem compreender, entender que problema todo mundo tem. E muitas vezes as pessoas olham o problema do outro e acham que, como dizem, né, entre aspas, é frescura, depressão, um jovem com depressão, uma criança com depressão. Gente, cada um tem uma maneira de se defender, cada um tem uma maneira de sentir, né, as suas emoções. Infelizmente, hoje a família está muito ausente. A maioria dos jovens, hoje, eles precisam de cuidado. Não é porque esse jovem cresceu que o pai não vai perguntar como ele foi na escola, né? Não é porque esse jovem cresceu que ele não vai estar compreendendo que ele precisa de ajuda. Todos nós temos problemas e a gente precisa vencer. E aí a gente vê muitas pessoas dizerem assim, por que só falam em suicídio, só falam no Setembro Amarelo em setembro? A gente sabe que o Brasil, o mundo, né, ele tem datas que eles colocam como o ícone daquela campanha. Né? A gente tem o Novembro Azul, que é a questão do câncer de próstata, né? Isso é a questão do Outubro Rosa, o câncer de colo, câncer de mama e tudo mais. E tem o Setembro Amarelo, né? E o amarelo por quê? Porque um jovem de 17 anos, ele tirou a sua vida em um Ford Mustang amarelo. E a partir disso, aquele amarelo ele virou como se fosse o sinônimo da campanha, o ícone da campanha. E a gente percebe que é necessário falar sim, né? Você começa a conhecer e você começa a ver que as pessoas precisam de ajuda. Perdoar, tem jovens que foram estuprados, né, abusados sexualmente pelo pai, pelo padrasto, por alguém da família, e ela cresceu com aquele sentimento, né, e aquilo gerou uma ansiedade, gerou uma depressão, gerou vários fatores. E a gente precisa estar mais atento a tudo isso. A gente precisa falar de suicídio, sim.
E a gente não vai falar de suicídio para a gente incentivar a pessoa, mas para a gente ajudar, porque quem está sofrendo, ele não quer se matar. Ele está pedindo uma ajuda, é um alerta. E a gente precisa ajudar. E nesse momento de pandemia, as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão mais sensíveis aos problemas. Né? E a gente precisa estar sempre disponível para estar ajudando. Né? Às vezes é um problema amoroso, às vezes é um problema de saúde, às vezes é algo familiar, algo financeiro. É um problema que nem sempre as pessoas conseguem resolver e elas precisam de ajuda, sim. Muitas vezes, né, eu lembro que a gente fez na ETEPA várias situações de campanhas e a gente percebia de como que, a partir do momento que você começava a falar sobre o assunto, você conseguia ajudar. Né? Muitas pessoas a gente conseguiu tirar daquele estado difícil, sim. Só que a gente precisa também saber que o outro precisa querer ser ajudado também. Né? E muitas vezes a pessoa ela não se sente segura para ela falar o que, que ela está sentindo, ela não se sente segura para dizer que ela está precisando de ajuda. É um problema de saúde mental, sim. E a gente sabe que tem crianças que sofrem bullying. Né? Teve um jovem, uma criança de 11 anos, que ela tentou suicídio porque na escola ela usava óculos e ela era taxada de 4 e tantas outras coisas mais. E ela tentou se matar porque ela não aguentava mais. E muitas vezes a gente não está percebendo, a gente acha que é uma brincadeira, e a gente sabe que a pessoa está morrendo por dentro, ela não consegue, né? Muitas vezes ela está sorrindo, muitas vezes ela é a pessoa mais extrovertida da escola, mais extrovertida da família, mas no fundo, lá no fundo mesmo, ela está pedindo socorro, e a gente precisa estar atento para tudo isso. Por quê? Porque é vida, né? Nós devemos acreditar na vida. O Senhor nos deu a vida, o Senhor morreu naquela cruz por amor a cada um de nós. E muitos dizem assim, mas não é falta de Deus. E a gente sabe que é um vazio, sim. Né? Cada um sabe a sua dor, cada um sabe o seu limite, cada um sabe a sua emoção, cada um sabe onde é que está doendo. E a gente precisa nos dar as mãos, a gente precisa ajudar aqueles que realmente necessitam. Aí você pode dizer, e o que, que eu vou fazer se uma pessoa disser que ela quer se matar? Se ela falou para você que ela quer se matar, já é um passo desse degrau de ajuda. Por quê? Porque ela conseguiu falar. E se ela falou é porque ela confia em você. E muitas vezes o que, que acontece? Ela vai dizer para você não contar para ninguém, não é isso? Mas a gente precisa mostrar que essa pessoa precisa de ajuda. Ela precisa, muitas vezes, de remédios, né? Ela precisa de ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica, dependendo do grau, da situação, do problema que aquela pessoa está vivendo. E a gente precisa, enquanto cidadão, viver mais, né? Acreditar na vida. Quantas pessoas que você conhece que estão em estado depressivo? E aí, quantas pessoas que dizem que a pessoa não tem motivo para ter depressão? Aí a gente acaba o quê? Julgando. Muitas pessoas não falam por medo, porque tem a questão do próprio preconceito, não é isso? E a gente precisa se alinhar, a gente vive. Por que, que a maioria das pessoas. Né? Por que, que você tira uma selfie e posta? A gente tá o quê? A gente tá se mostrando para o mundo, você tá dizendo, eu tô aqui, né? Me curte. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já ouviram falar, que teve uma jovem que ela ia casar, né? Ela era uma blogueira, e no dia do casamento o rapaz não foi, ele desistiu do casamento. E ela se vestiu de noiva e fez o próprio casamento dela, ela com ela mesma, e postou. E depois que ela postou, ela recebeu muitas críticas. E muitos de nós, a gente não tá pronto para receber críticas. E o que, que aconteceu? Aquela jovem, bonita, cheia de vida, cheia de sonhos, com muita coisa pela frente, admirada por muitos, tirou a sua própria vida porque ela não aguentou a pressão. E muitas pessoas não conseguem aguentar essa pressão, muitas pessoas não conseguem, a gente precisa mostrar que você está ali,
né, que você está disposto para ouvir, para ajudar, para auxiliar, e que essa pessoa precisa realmente querer viver. E que os problemas, a gente sabe que o Senhor nos disse que no mundo teríamos aflições, não é isso? A gente não veio para esse mundo para não sofrer. Os sofrimentos, as decepções não vão acabar. A gente precisa entender isso. A gente está sujeito a perdas, a gente está sujeito a críticas, nós estamos sujeitos a sofrimentos, a tantas decepções, mas a gente aprende. É no deserto que a gente aprende nas situações difíceis, e a gente precisa sempre ter alguém para nos apoiar, né? E a gente precisa acreditar realmente na vida, né? A gente precisa nos dar as mãos, a gente precisa incentivar, a gente precisa valorizar o outro, a gente precisa estar apoiando, a gente precisa de tantas situações, né? A gente vai ver que tem tantas pessoas, né? Não sei se vocês já assistiram também um filme, é o Vendedor de Sonhos, e eu já usei essa frase dele com algumas pessoas que me pediram ajuda, que diz assim, que sobre a questão da tua vida, né? A gente não vai pôr um ponto final, a gente vai colocar uma vírgula, porque depois da vírgula vem muitas coisas ainda para a gente viver, né? E o ponto final ainda está muito longe, né? E talvez hoje você esteja deprimido, talvez agora você ache que ninguém te ama, você acha que você é rejeitado, né? Às vezes até na questão mesmo familiar, às vezes com os irmãos, acha que a preferência é de um e de outro, às vezes teu pai não te criou, a tua mãe te rejeitou, não sei. Mas eu quero te dizer que você é importante, que você precisa colocar reticências, você precisa colocar uma vírgula e dar continuidade, né, naquilo que você está vivendo. E que cada pessoa vai reagir de uma maneira. Tem pessoas que elas são motivadas e elas conseguem se ver mais felizes. Tem pessoas que elas demoram mais para acreditar no potencial que elas têm, para acreditar naquilo que elas podem realmente passar para as outras pessoas, né? Hoje é quinta-feira e hoje é comemorado, né? É o Dia Mundial de Prevenção à Vida. Talvez se a gente tivesse tendo aula, na quinta-feira eu tinha aula no Fernando Henrique, talvez na palestra. Na sexta, na ETEPA, e no sábado seria a nossa caminhada, né? A gente não pode caminhar por causa da aglomeração, a gente não pode fazer determinadas coisas, mas a mídia está aqui para isso, né? A mídia está para quê? Para que a gente possa ficar mais perto, pelo menos virtualmente, né? Que você possa chamar o teu amigo, né? Que você possa se sentir amado, né? Independente do problema que você possa estar vivendo, né? Independente da situação que você possa estar vivendo. E tem uma coisa que até, né, que a Márcia colocou aqui, quantas pessoas querem poder nesse momento viver e não conseguem, né? Tem isso também, gente. Tem pessoas que estão lutando para viver dia após dia, né? A gente está vivendo essa pandemia, o Covid, quantas pessoas estão lutando para tentar respirar e estão pedindo um minutinho, um fôlego de vida. E tantas pessoas cheias de vida, lindas, jovens, com tanta coisa pela frente, não estão com vontade de permanecer nesse mundo. Se você conhece alguém, ou se você já pensou nisso, porque na verdade todo mundo já pensou em uma vez na vida, né, em tirar a sua vida, mesmo que brincando. Né, eu vou te matar, ou então eu quero morrer agora e tudo mais, porque isso e aquilo. Mas no fundo, nós queremos o quê? Viver. Viver intensamente. Sabe, a gente tem um autor, né, da sociologia, que é o Emile Durkheim, e ele fala sobre o suicídio. Se a gente for fazer uma aula sobre isso, a gente vai falar de quem? A gente vai falar de Augusto Comte, quando aconteceu a questão da Revolução Industrial, e aí a gente vai ver algumas formas de pessoas que tentaram tirar sua vida por algum problema, não é isso? E lá é a revolução mesmo, a questão do desemprego, o homem substituindo
a máquina substituindo o homem, e aí as reações foram diversas, e a gente vê esse contexto todo. Muitas pessoas queimaram as fábricas, muitas pessoas se prostituíram, muitas pessoas saquearam, mas a maioria delas achou que não tinha mais jeito, e o que ela fez? Tirou a sua própria vida. E aí Durkheim vem depois de Augusto Comte e começa a estudar por que teve um alto número de suicídio naquela época, né? Por que as pessoas não conseguiram, né? E aí vem a questão da palavrinha anomia, sem regras, ausência de regras sociais, as pessoas não conseguem conviver com determinadas situações. Quantas pessoas hoje estão ansiosas? E aí, o que Durkheim nos diz? 3 tipos de suicídio. Suicídio egoísta é aquela pessoa que ela está com problema, mas ela não pensa que tem outras pessoas que vão sofrer com a ausência dela. Gente, quando morre uma pessoa, ela não se mata só, ela mata a família dela, ela mata várias pessoas que estão ao redor dela, que amam aquela pessoa. E quando ela pensa assim egoisticamente, ela está pensando em quê? Em tirar o problema dela. Ela está pensando no problema que ela está vivendo, ela acha que é só ela que tem problema e pronto. E muitas vezes ela está cega e ela acaba cometendo, achando que ela vai resolver o problema que na verdade não se resolve. O outro tipo de suicídio é o suicídio altruísta, que a gente vê aqueles homens bombas, os kamikazes, que são aquelas pessoas que elas amam muito mais o governo, elas amam muito mais outras pessoas, elas esquecem da própria vida, e o que elas fazem? Elas acabam tirando a sua vida por uma nação. Eu já falei do egoísta, né, do altruísta. Agora o último suicídio é o anômico, que foi o que aconteceu na Revolução Industrial, ausência de regras. Quantas pessoas no auge do desespero, né, nos problemas vividos, o que elas fazem? Elas acham que não tem solução, que não vão conseguir resolver, que a sociedade está muito violenta, que a sociedade está um caos, ela vai acabar o quê? Tirando a sua própria vida, né? E a gente precisa ver por que a ansiedade ela está tão crescente. Por que a gente fica preocupado demais? Por que a gente fica ansioso demais? Por que a gente tem crises de existência, crises para que as pessoas nos digam que a gente é amado? Por que a gente sente falta da outra pessoa? Por que a gente sente falta de estar junto? Por que a gente sente falta de elogio? Por que a gente sente falta disso e daquilo? Né? O que a gente vai ver? Que cada um de nós precisa olhar para si mesmo, né? Fazer uma avaliação e ver como é que está a minha vida, né? Eu tenho que sair dessa, eu preciso sair dessa, eu preciso me amar mais, né? Lembram lá daquela música do Legião Urbana? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há, né? Então a gente precisa amar hoje. Tá com problema? Bora viver o hoje. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se preocupa demais, a nossa preocupação, como já diz a própria palavra. Eu me preocupo antecipadamente, e muitas das nossas preocupações, elas não têm fundamento, porque nem sempre acontece. A gente se preocupa sem saber se aquilo realmente vai acontecer. A gente fica noites sem dormir, a gente fica ansioso, ou a gente come demais, ou a gente come de menos, não é isso? E muitas vezes não acontece, né? Você pode dizer, professora, mas aí você não sabe o que eu estou vivendo. Sabe, todos nós temos problemas. Você também não sabe o que eu vivo, né? Nenhum de nós realmente conhece outro. São poucas pessoas, as mais próximas, que sabem aquilo que a gente está vivendo hoje. Tem pessoas que estão com uma doença terminal e que estão lutando para viver, e aquilo está trazendo uma angústia muito grande. Não é fácil você viver com uma doença. Tem pessoas que estão desempregadas, que estão cheias de dívidas, que estão precisando pagar e não sabem como. Todo dia o cobrador está em casa, está cobrando isso, aquilo, e você pensa em tirar sua vida porque você não sabe mais o que fazer. Tem pessoas que foram traídas, né? E que elas acham que não existe mais ninguém que possa amá-la. E ela quer tirar a vida dela, porque o grande amor da sua vida a abandonou e trocou por uma outra pessoa. Não é isso? E tem outras situações e outras situações e outras situações.
Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, dia 10 de setembro, acreditem na vida. Encontre um porto seguro para vocês, mas acima de tudo, é Deus. Eu já passei por problemas de ansiedade que foram geradas por problemas que não eram meus. E hoje eu consigo lidar com a dor do outro, ajudar sem me envolver naquela dor. E eu me sinto bem quando eu sei que alguém venceu, que alguém está feliz e que eu consegui ajudar aquela pessoa. Nem sempre a gente vai conseguir resolver todas as coisas. Nem sempre a gente vai. Quantas noites eu fiquei sem dormir porque alguém me mandava uma mensagem dizendo que queria se matar. E eu ficava desesperada. E dizia para mim não contar para ninguém. Te imaginando no meu lugar. E aquilo me angustiava tanto. Eu queria resolver o problema de todos os jeitos, mas eu não sou. Quem sou eu para resolver tudo? Mas eu tenho que, o quê? Auxiliar a pessoa. Eu tenho que, muitas vezes, você não precisa falar nada, você só precisa ouvir, fica calado. Às vezes a pessoa precisa desabafar, ela precisa ter alguém para escutar. E muitas das vezes o que eu tenho feito é orado. Orado para que as pessoas consigam realmente ser felizes, tirar aquela dor, tirar aquela angústia. E a gente precisa, acima de todas as coisas, se amar. Amar o próximo, viver um dia de cada vez. E tem uma coisa também que é muito importante, a gente precisa também compartilhar a dor. Você vai ter sempre alguém que você conhece, que você confia, não é isso? E a dor compartilhada, sabe o que é que acontece? Ela dói menos. Quando a gente compartilha com alguém, é como se aquele peso saísse dos nossos ombros, né? E a gente precisa fazer o bem para as pessoas. Eu já perdi pessoas, né? Esse ano vai fazer um ano, e aquilo doeu muito, sabe? Porque, imagina, você tá trabalhando, né? Alguns anos, tentando combater, tentando ajudar. E de repente você viu aquela pessoa que você achava que estava bem, porque ela não se abriu, porque ela demonstrava que ela estava feliz na escola, né? Ela demonstrava que estava tudo bem, era super gentil, assistia às aulas, e no outro dia você acorda, né? Você manda mensagem, tá tudo bem, e de repente você esquece porque a pessoa disse que ela estava bem, né? E você acha que tá bem, e de repente aquela pessoa tirou a própria vida, tão jovem, né? Isso é muito difícil pra gente, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto amiga, enquanto professora, você se sente frustrado porque você acha que você poderia ter feito alguma coisa. Muitas vezes você se sente culpado. E vai ter mais situações que a gente vai viver difíceis e que a gente precisa estar preparado para isso, na verdade. E a gente precisa amar mais. A gente precisa nos doar mais. A gente precisa viver um pouco a dor do outro também. Sabe, uma das dificuldades que a gente vê nesse mundo hoje é que as pessoas têm dificuldade de se colocar no lugar do outro. As pessoas são muito egoístas. Não quero dizer que você tem que ser altruísta, você não pensar em si e só pensar no outro, não, mas a gente precisa, nesse mundo tão banalizado, nesse mundo tão violento, nesse mundo tão difícil, a gente precisa amar mais, ter mais amor, a gente precisa ajudar mais, a gente precisa se doar um pouco mais pro outro, né? Fiquei pensando isso, nossa, hoje é 10 de setembro, a gente não vai fazer caminhada, a gente não vai fazer nada, eu não posso ficar sem fazer nada, né? E a gente tem a mídia para isso. Eu espero que a gente
tenha conseguido refletir um pouco mais. Eu espero que você olhe para dentro de si e saiba que tem um Deus que te ama muito. Você tem pessoas que gostam de você, que sentem a tua falta e que o mundo não será melhor sem você, não, viu? Hashtag, né? Faltam os outros dois dedinhos aqui que eu tô segurando o celular. Eu acredito na vida, né? Que Deus possa estar te abençoando. Obrigado para aqueles que assistiram e aqueles que irão assistir ainda, né? Eu vi aqui algumas pessoas, Jéssica Silva, Cledson, Robertinho, Yuri, Cláudio, Ana Ruth, Sid Keg, né, minha vizinha, João Pinheiro, Marci, Júnior Macedo, Doane, né, todos vocês, espero que eu tenha ajudado, né, e aqueles que vão assistir também, que a gente possa nos dar as mãos e dizer, vale a pena viver, e que o mundo não será melhor sem você jamais, né? Acredite na vida, todos pela vida. Tchau, tchau e até breve.